Obrigado, Laide. Como a gente estava falando, primeiro, né? Saudade é grande de todos vocês. Esse grupo que eu fiquei tão pouco tempo, essa cidade, né? Mas marcou profundamente no meu coração. É sempre um privilégio poder falar do Evangelho do Cristo com todos vocês que eu considero meus irmãos. Agradeço a Deus, agradeço a minha família e ao CEFEC, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, por essa oportunidade. E hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos com o tema Flagelos Destruidores. Vamos entender um pouquinho, né? Juntos aí, nesse conhecimento mútuo, né? Porque, na realidade, nós não sabemos, na realidade, somos aprendizes, por isso que eu fico muito grato por poder estudar, né? Porque quando eu sou convidado a falar sobre o Evangelho, me obriga a estudar, e aí não tem para onde correr, né? Como disse o Edson aí, né? Não tem, estamos estudando, depois que desencarnar, não adianta chegar lá e falar assim, mas eu não sabia. Já não somos mais ignorantes por falta de conhecimento. Então, esse assunto está no Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Lei de Destruição. Eu vou falar especificamente de duas questões, 737 e 738. A questão 737, ela começa assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Tem alguns livros que está lá, com que fim castiga Deus, sobre Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, né? Assim, a gente fica, talvez, a tradução, não sei porquê, mas a gente fica achando meio estranho que Deus não castiga, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso. E aí os espíritos, como sempre, eles... como eu estou colocando minha tela aqui, tá, gente? Eu não vejo todos vocês. Se alguém quiser falar, mas parece que vocês usam para falar no final, né? Então eu vou falando aqui, mas fiquem à vontade dentro da norma do CFPEC, né? Então a resposta dos espíritos, elas são sempre sábias, né? Esses irmãos nossos, iluminados, esses espíritos de escola, a gente aprende tanto, às vezes Kardec, né, com toda a sua sabedoria, também um espírito iluminado, faz parte dessa pleide dos espíritos amparados, que estão nesse projeto do grande mestre Jesus, que é o planeta Terra, mas aí faz algumas perguntas, para também na linguagem que a gente possa entender, né? Então, quando ele pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores, que são, né, os flagelos, são uma tormenta, né, um castigo, para fazê-lo, aí a resposta dele, para fazê-la progredir mais depressa. Então, fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Olha, os espíritos aqui já dão assim, um puxão de orelha na gente, né? Primeiro, olha, não entenda como um castigo, né, esse flagelo, essa necessidade dessa destruição, né? Por quê? Porque ele vai fazer com que a gente progrida mais depressa. Então, já tem um grande ensinamento. E é uma necessidade para que o espírito cresça. Em cada nova existência, ele vai subir na sua escala de aperfeiçoamento. Precisa que se veja o objetivo, ou seja, a gente tem que ver com outros olhos, os olhos da imortalidade.
e não somente da vida carnal, né? Somente a vida material. Então, se a gente começar a enxergar de outra maneira isso que eles falam para a gente vai entender um pouco melhor, porque senão fica difícil da gente entender se nós não tivermos algumas premissas. Por exemplo, acreditar na imortalidade da alma, na reencarnação. Então, para que a gente realmente entenda essas perguntas e respostas dos espíritos, a gente tem que ir com maior profundidade. Somente, continua aí, né? Somente do ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem os que qualificar de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Ora, já mexeu conosco outra vez, olha o puxão de orelha novamente, né? A gente enxerga dessa maneira, como um flagelo destruidor, porque estamos pensando só aquilo que nos traz prejuízo, aquilo que nos causa, né, um dano. Então, ele está falando de algo mais aí. O que é isso? Por que a gente enxerga somente dessa maneira, como se nós tivéssemos aí dentro do nosso egocentrismo? E continua. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha a misericórdia divina, né? Olha o amor de Deus para conosco, mostrando aí, olha, que através desses flagelos destruidores, ele está nos auxiliando, nos ajudando. Então, para que as coisas aconteçam mais rapidamente, porque somos crianças espirituais. Então, se a gente não tiver ali um apoio, né, vamos colocar um puxão de orelha, como eu falei, a gente nunca vai sair do marasmo. Então, Deus, quando chega um determinado momento, e através, muitas vezes, aí vai ser nas próximas exposições aí, acho que é a Laíde, na semana que vem, então, que vai falar, né, quando por imprevidência do próprio homem. Tem os flagelos naturais e aquele que nós causamos, né, os danos que a gente causa por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, né? Se a gente for buscar lá na Gênesis, no capítulo 3, no item 20, tem o título Destruição dos seres vivos uns pelos outros, demonstra que a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns às custas dos outros, para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. Então, como eu disse, né, a gente tem que começar a ver com os outros olhos, com os olhos da imortalidade, de espíritos imortais que somos. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério. Mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê a anomalia e uma contradição. Então, nós temos que, com essa visão diferente, e nós só vamos adquirir essa visão a partir do momento que nós trabalharmos a nossa imperfeição para que a gente consiga enxergar de outra maneira, como então, através desses conhecimentos que oferece a doutrina espírita, a entender um pouco melhor que esses flagelos, na realidade, ele conforme nos fala
a questão 728, que é a primeira questão dessa lei, a lei de destruição das leis morais, né? Kardec sempre pergunta, quando ele fala dessas leis morais, e aí ele pergunta, é lei da natureza de destruição? Quando ele faz essa pergunta, os espíritos respondem, a gente já começa a ter uma outra visão. Ele diz, olha, os espíritos, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, o termo, talvez, ideal poderia ser a lei de transformação, porque essa necessidade de ter um final durante um ciclo, né, é para que a gente possa se transformar. A gente pode ver como exemplo, quando nós fazemos uma obra, né, em nossa casa, a gente tem que mexer nela, e aí a gente começa a tirar, como diz aí, né, em Minas, o reboco, a gente tem que, às vezes, trocar piso, e quem não conhece o projeto de um arquiteto que criou essa transformação, essa modificação na casa, as pessoas vão passar, não vão entender, falam, mas a casa está sendo totalmente destruída, mas com o objetivo de vir algo melhor. Todas as vezes que nós buscamos essa reforma, né, como o exemplo que eu estou citando, da nossa residência, de uma casa, é para melhorar. Nunca a gente vai reformar para piorar. Então, o termo, fazendo essa analogia, né, com a nossa casa, a nossa residência, é uma questão de transformação. Então, isso vai ser destruído, entre aspas, para que ela possa ser transformada para algo melhor. Por isso que os espíritos respondem. Passa por essa transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, é a nossa melhoria, porque a gente vai retornar e, novamente, aqueles que perecem, né, nessa condição, e todos nós, né, que chega ao nosso ciclo de vida aqui encarnados, nós retornaremos ao plano espiritual e lá a gente vai continuar aprendendo e depois retorna e vamos cada vez mais melhorando. Está aí a misericórdia e a sabedoria divina. Quando a gente começa a entender isso, a gente fica mais tranquilo em relação a essa transformação. O que eu estou querendo dizer? A gente fica mais tranquilo diante da morte. Nós não temos que temer a morte. Não seremos destruídos, sim, o nosso corpo físico, a matéria. Mas o espírito, ele é imortal. Então, com essa visão da imortalidade da alma, eu vou começar a entender que eu estou sendo, neste momento, retornando à pátria espiritual, deixando aqui o meu corpo físico, que será destruído, será renovado, voltará, né, às suas condições iniciais, a sua transformação necessária para a natureza, mas o espírito sobrevive. Então, a gente vai se renovar, a gente vai se transformar. O instinto de destruição coexiste com o de conservação, a título de contrapeso. Olha só, são as leis morais, conservação, né, e a destruição. Então, nós temos, estudamos essa lei de conservação e, instintamente, a gente faz tudo para se conservar, para conservar a vida. Mas ela fica como um contrapeso, um equilíbrio entre a lei de conservação e de destruição. Para que a primeira não se dê antes do tempo, né, a lei de destruição, visto que toda destruição antecipada constitui obstáculo ao desenvolvimento da inteligência. Quando eu destaquei aqui esse texto, né, eu vi até vocês comentando aí, né, numa possível palestra aí do Carlos Gomes, aí, o nosso amigo irmão aí, sobre o suicídio. Então, se é uma destruição antecipada,
vai constituir um obstáculo ao desenvolvimento da inteligência, em desenvolvimento desse espírito. Então, aí entra, a gente pode também pensar, né, no suicida, que vai interromper toda essa evolução, a oportunidade criada durante essa encarnação para que a gente possa evoluir, e quando a gente interrompe, temos responsabilidade. Esse é o motivo, né, que essa destruição antecipada constitui obstáculo ao desenvolvimento da inteligência, o motivo pelo qual Deus fez com que cada ser experimentasse a necessidade de viver e se reproduzir. Então, nós temos cada vez mais que usar a vida como um instrumento de crescimento, de progresso, de evolução. Isso, Mateus já falava no seu evangelho, no capítulo 24, versículos de 6 a 8, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, todas essas coisas é o princípio da transformação. É aí que nós vamos realmente ser transformados, embora, diante de toda essa catástrofe, né, muitas das vezes, como eu disse, criada, porque temos que passar por essa desencarne coletivo, né, os flagelos destruidores, e também muitas das vezes, quando nós chegamos naturalmente ao final da nossa encarnação, e através dessas dores, dessas dificuldades, nós aprenderemos e nós cresceremos. Então, é essa transformação, inclusive, que nós já estamos tendo, que é a transformação para um estado de regeneração. Aí a questão 738, que Kardec pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Não tem uma outra maneira mais suave, né? Kardec faz uma pergunta mais ou menos assim, será que não teria outro caminho menos dolorido? E aí os espíritos respondem, pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Inclusive, foi um assunto que nós falamos sobre, eu falei sobre esse assunto no estudo anterior, foi também no Cefec, né? Então, ele, a todo momento, coloca em nossas mãos a responsabilidade do nosso progresso, nos mostrando a existência do bem e do mal. E através, né, dessa lei natural que está na nossa consciência, nós temos que ter esse discernimento. Por isso, né, o amai-vos e instruí-vos. Se a gente não estudar e se a gente não aprender a amar ao próximo, primeiro nos amando e exteriorizando para o próximo, aí vai ficar difícil realmente esse entendimento, né? O homem, ele aplica todo momento, né, pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Nós não aproveitamos desses meios. Aí, isso aqui, eu até destaquei aqui, né, como a gente coloca um grifo meu, mas por quê? Necessário, continuam os espíritos, portanto, se torna que seja castigado no seu, já começa aqui, né, como mostrou na questão 737, mostrar o nosso orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Então, os espíritos respondem para a gente, olha, está a todo momento, Deus coloca uma maneira mais tranquila de você não passar por essas situações, mas eu tenho que trabalhar algo em mim. Se eu não me transformar, como que eu poderei ser merecedor dessas dádivas, né, divinas, para que eu possa passar por uma encarnação de forma mais suave?
só me transformando. E é isso, né, que nesse momento aqui eu vou buscar lá no Livro dos Espíritos várias questões que mostram o que nós temos que trabalhar, que é o nosso orgulho. Vamos lá na questão 785, quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso. Eu só estou abrindo uma adenda aqui e vou dar continuidade nessa questão 738, que tem também a pergunta A e a pergunta B, mas eu abri esse adendo para a gente falar um pouco dessa chaga que nos consome, que é o orgulho e o egoísmo. Então, Kardec pergunta na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos são enfáticos, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual, ele avança sempre. Então, nós temos que trabalhar essa parte moral, que é o orgulho, que é o egoísmo. E, às vezes, a gente ainda tem eu sempre uso esse termo, por isso eu acho engraçado, né? A pachorra, às vezes, de falar, ou seja, a cara de pau de falar que eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta. Só basta que olhemos, né, diante do espelho e falemos, será que eu não sou? Vamos analisar, né? Vamos analisar como Santo Agostinho, para ver realmente, né, se eu estou fazendo para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. E Kardec e os Espíritos também falam na questão 13 também, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Se a gente for sincero conosco mesmo, a gente vai ver que a gente age como um egoísta. Às vezes, nos menores problemas da vida, nos problemas mais simples, nós nos comportamos como verdadeiros egoístas. Do egoísmo, deriva todo o mal. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, pois o amor e a caridade é a terceira do livro dos Espíritos, né? A lei de justiça e amor e caridade. Então, quando nós estamos ainda inserido, né, ou está dentro de nós, melhor dizendo, o egoísmo e o orgulho, a gente não consegue trabalhar essa última lei moral, que é a justiça, amor e caridade. Porque eu só conseguirei extirpar, como diz aqui os Espíritos, isso do meu coração, da minha mente. Então, o egoísmo vai neutralizar todas as outras qualidades, que é essa lei de justiça, amor e caridade, ela se encerra, né, em todas as leis citadas, essas 10 leis morais citadas pelos Espíritos. Também, na última questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E os Espíritos respondem, o bem reinará na Terra quando entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os Espíritos bons e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Então, se eu não banir do meu coração o orgulho e o egoísmo, eu estarei convivendo com esses espíritos maus. E por quê? Porque eu vou ter sempre essa sintonia, porque também vai transparecer no meu interior aquilo que eu tenho de mal. Então, eu vou estar em sintonia com esses espíritos, eles não vão nos abandonar. Daí as grandes obsessões,
As pessoas falam, mas eu vou no centro ali, tem uma reunião de desobsessão, eu vou melhorar. Você vai, eu costumo falar o seguinte, você vai tomar um remédio de alopatia, vai melhorar ali naquele momento, mas do seu coração, o egoísmo e o orgulho, nenhuma reunião de desobsessão vai poder te ajudar. Nem Jesus vai conseguir te ajudar. Assim ele fazia, portanto, ele não curava todos. Por quê? Porque não estavam preparados. Lei de ação e reação, questão de merecimento. Então, nós temos que realmente banir esse orgulho e o egoísmo, senão nós jamais seremos felizes. E aí, né, como essa questão que agora eu falo da questão do pensamento, para eu afastar do mal esses espíritos que estão ao nosso redor ou estão sintonizados conosco, melhorando o meu pensamento, vem Leon Denis, nos fala no livro Depois da Morte, não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido. Enquanto não desaparecerem os privilégios, essas perniciosas desigualdades, a fim de cada um participar pela medida de seus méritos e de seu trabalho, do bem-estar de todos, não pode haver paz nem harmonia sem justiça. Volto a falar, e aqui também corrobora Leon Denis com seus pensamentos, com as suas informações que são riquíssimas, dizendo, olha, meu amigo, para você se tornar uma pessoa melhor, para você retirar esse orgulho, esse egoísmo do seu coração, dentro de você, você vai ter que mudar os seus pensamentos. Então, não são só as atitudes, porque primeiro eu tenho que mudar o pensamento, para depois eu chegar realmente nas atitudes, né? Aí continua o Kardec, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Ou seja, eu vou... mesmo vai ter nesse contexto, as pessoas do bem e também aquelas pessoas do mal, pessoas perversas. Durante a vida, responde os espíritos do homem, tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representa o ensino que vos dá e que vos servirá no futuro. Então, na realidade, Deus é justo e bom. Então, essas pessoas que hoje se encontram, que nós achamos, que são pessoas boas, só a espiritualidade, só Deus vai saber se realmente somos bons. Se você for buscar no livro Ação e Reação, no item 18, narra uma passagem aqui, que diz o seguinte, olha, resgates coletivos. Então, conta a história, vou rapidinho aqui contar essa história, de dois espíritos, que é Anastácio e Lucas, e que eles estavam já no plano espiritual, o espírito já evoluído, estava ascendendo a um grau maior para viver num mundo mais feliz, e aí ele tentava buscar esse merecimento no entendimento deles, Ascânio e Lucas, só que estavam sentindo uma dificuldade, e quando eles foram solicitar uma análise daquele grupo responsável, e aí o grupo falou, olha, vamos fazer, então, para que você possa entender, a gente vai fazer uma
uma viagem no seu interior, no seu passado, para que a gente possa fazer essa análise. Aí, quando fez essa busca pela sua vida passada, foi ver que eles serviram na guerra lá de Orleans, né, na França, quando Joana d'Arc ela salva Orleans do cunho dos ingleses, e aí esses dois que também serviam na batalha, Ascânio e Lucas, no atual momento, né, que ele estava como lá no plano espiritual, Ascânio e Lucas, e eles então entendem que naquele momento eles, para ganharem notoriedade, eles acabaram matando alguns companheiros e atirando de um penhasco. Então eles entenderam e depois tiveram que retornar e depois, num desencarne coletivo, morreram numa queda de avião semelhante àquele ato que eles cometeram. Mesmo eles trabalhando, toda a sua, né, já estavam numa condição mais evoluída, mas ainda faltava resgatar esse detalhe lá do século XX, depois de 5 séculos. Olha só, gente, a espiritualidade, como ela nos coloca diante de situações que às vezes nós achamos que não somos merecedores, mas aí está o amor, né, de Deus, a misericórdia de Deus, que fala, olha, você vai ter que passar por esses flagelos destruidores para que você possa se transformar, para se tornar outra pessoa e estar em condições de acessar mais um degrau na sua escala evolutiva, né? E aí os espíritos continuam. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, é o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. O general aqui é Deus, nosso Pai maior, é o arquiteto do universo. Então, ele não está preocupado, assim como Jesus, que cita, eu e o Pai somos um, eles não estão preocupados nessa visão restrita, igual a nossa, fazendo essa comparação, essa analogia, que o soldado, o general, não está preocupado com os seus soldados do que se preocupa mais com os seus soldados, ou seja, com o seu espírito, do que com o seu corpo físico durante uma encarnação. O corpo é somente uma vestimenta que permite que nós possamos crescer nessa encarnação. O mais importante é o contexto da imortalidade da alma. Por isso que a gente tem que procurar enxergar, né, com muito mais amplitude esses ensinamentos que os espíritos passam para a gente. E aí continua Kardec, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Ou seja, nem por isso, né, essas vítimas que passam por esse flagelo acabam sofrendo, são realmente vítimas dessa situação. E os espíritos falam, se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Por que estar preocupado, né? Se eu vou passar por essa situação de uma condição de um flagelo destruidor, né? Desse castigo, que na realidade não é um castigo, mas a lei da transformação, como nós citamos aqui, se a minha vida, a minha encarnação diante da imortalidade não é nada. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se soubesse suportá-las sem murmurar. Agora, se eu
não passar por essas provações resignado, aí eu não estarei entendendo essa lei divina. Então, eu tenho que me esforçar, e para isso, como eu falei, a gente busca através do conhecimento, do entendimento, que aumenta a nossa fé, né? Conhecimento mais fé torna-se a fé inabalável. Então, buscando esse conhecimento, aumentando a minha fé, eu vou poder suportar com resignação. Kardec dá uma nota aqui sobre essa questão, dizendo o seguinte: venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém por isso deixa de morrer. Desde que haja soado a hora da partida, a única diferença é que em caso de flagelo, o maior número parte, entre outra situação, às vezes também violenta, às vezes natural, né? Depende do nosso merecimento. O que nós estamos fazendo para que isso ocorra? É isso que nós temos que buscar entender. E ele continua, Kardec: se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Isso é muito interessante, né? Que às vezes a gente fala, coitado, né? A gente vê aí, por exemplo, a pandemia, né? A pandemia, tantos amigos que nós perdemos, e a gente fica pensando, coitado, será que é coitado deles ou coitado da gente, que ainda estamos vivendo na nossa alimentação carnal, e eles já se desprenderam do seu corpo físico? Então, a gente pensando como um espírito imortal, fica mais fácil de entender que eles pode ser que estejam melhor do que nós, porque já se desprenderam do seu invólucro material limitado, né? Como o pássaro sai da gaiola e alça a liberdade. Então, por exemplo, a pandemia, né? Que nós ficamos aí isolados, e qual era o objetivo da misericórdia divina, também, que esse é um flagelo também, né, a pandemia, demonstrar exatamente aquilo que nós citamos aqui em várias perguntas de Kardec aos espíritos, para que a gente possa trabalhar esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, mostrando o seguinte: olha, lei da igualdade, somos todos iguais. O vírus não deixou para lá aquele que tinha dinheiro, né? Aquele que tinha uma condição social, aquele que era rico, aquele que era poderoso, pegou todos e nos obrigou a olharmos um para o outro com os mesmos olhos, tendo a mesma visão. Ora, esse que está aqui numa situação experiencial agora, de humildade, às vezes numa condição bem mais humilde, social, financeira, é tão importante quanto aquele que hoje está lá, né, o mais rico do mundo. Não importa, somos todos iguais. Então, Deus, na sua suprema misericórdia e no seu supremo amor, ele vem aqui para igualar todos nós, porque senão a gente fica se achando que, não, nós somos privilegiados. Não. Nós estamos simplesmente tendo a oportunidade de adquirir determinadas ferramentas para que usemos para o nosso crescimento espiritual e também para o nosso próximo. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar aí reencarnando, e vai chegar um momento em que nós não poderemos alcançar ou não podemos estar com aqueles nossos entes queridos, que não mais nada, né? Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, fala que a destruição não é mais do que uma transformação. Só complementando o que nós já falamos aqui, né?
só mostrando aqui que a gente vai procurar outras fontes de informações para que a gente possa enriquecer mais a elaboração do nosso trabalho. A destruição não é mais que uma transformação que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. A parte essencial dos seres, lembram os luminares da espiritualidade, não é o envoltório físico, mas o elemento anímico, né, de anemia, de alma, que o impulsiona. Elemento esse que, sendo também imortal nos animais, retorna ao palco da vida terrena para a continuação de sua jornada progressiva, como ocorre com todas as criaturas. E para que a gente possa encerrar o nosso estudo da noite, eu acho que está dentro do horário, eu vou encerrar com aquela questão 784 do Livro dos Espíritos, que, diante de situações como nós estamos vivendo ultimamente, a gente, às vezes, pensa, né, que estamos regredindo, que nós estamos dando um passo para trás, e então essa questão 784 do Livro dos Espíritos é para aqueles pessimistas, né, aquele que acha que a coisa não está indo no rumo certo. Pergunta Kardec: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos, caminha para trás? E os espíritos respondem: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos, faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E é isso que a gente viu exatamente nessa pandemia, né? Veio a Covid-19 e fez com que nós nos esforcemos para amar aos nossos irmãos por igual, a começar pela nossa família, ficar ali isolado, entre aspas, né? Muitos estranharam esse momento difícil porque não estavam acostumados a conviver com a família, e é ali que a gente pôde expandir, né, o nosso amor pela nossa família e também por aqueles que nós gostamos, pelos nossos amigos, através das nossas preces. Eu mesmo vivi essa experiência, todo o amor que vocês tiveram por mim, esse grupo do Cefec, os amigos de Itajubá e aqui de Volta Redonda, quando eu passei por essa aprovação da Covid, e foi ali que a gente sente o amor com que as pessoas, aquele amor que as pessoas têm pela gente, o amor que a gente tem que devolver também, através das nossas atitudes, através também do nosso carinho, e ver que o mundo está melhorando. E a grande oportunidade que nós temos, nós espíritas, é essa ferramenta maravilhosa em nossas mãos, que nós não temos que guardá-la debaixo dos nossos braços ou nas nossas estantes, mas exteriorizá-la em qualquer lugar que estejamos, em qualquer situação que estejamos. Nós somos espíritas e temos que, sem nenhuma violência em relação ao livre-arbítrio das pessoas, mas com muito amor, não falando que a pessoa pregando ali o proselitismo, mas o amor ao próximo, e que o homem não precisa da religião para amar. Nós somos estudantes da doutrina espírita, temos essa ferramenta que nos auxilia e nos coloca ali um passo à frente, mas com muita humildade e muita vontade de crescer, se transformar e passar isso para aquelas pessoas, respeitando todos eles o seu livre-arbítrio. Então, agora, eu agradeço a todos vocês, e aí fico com a palavra aí, nossa querida Laide. Obrigada.